Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Meu nome é Abigail de Souza, você está no Hazalag Astrology e hoje vamos continuar a série de comentários sobre o mercado astrológico. Essa é uma parte 3 da série. Os links para a parte 2, parte 1 da série estarão na descrição. Hoje vamos tratar da persona de marketing como terceiro problema nos atendimentos. Comentários sobre o mercado astrológico, parte 3. O que eu percebi na pesquisa, revisando os anteriores, foi a falta de formação consistente. 2, venda casada. O terceiro é a persona de marketing. Mas, tia Abi, o que é isso? O que eu percebi nos atendimentos de clientes que me traziam experiências de outros astrólogos é a pessoa se dividir entre tocar o terror para mostrar serviço e o gerador de lero-lero, ou seja, botou 3 palavrinhas-chave do mapa da pessoa, botou naquele gerador de texto online e fica falando muita coisa sem dizer nada, porque não tem assertividade no que fala, não banca as palavras que fala. Isso é um problema sério. A pessoa está te contratando para ser um consultor. Às vezes te revela coisas privadas da vida dela, para que você dê uma orientação sobre o encaminhamento daquilo, no sentido preditivo ou no sentido de autoconhecimento. E você, que foi mal formado e não buscou outras formas de suprir isso, ou aproveitador, está tocando terror com a fragilidade psicológica dos outros. Então, entre o mês de abril e junho desse ano, coletei depoimentos de clientes traumatizados de atendimentos ruins, tanto de astrólogos preditivos, quanto de pseudos astroterapeutas. Por que pseudo? Porque a pessoa que vai no terapeuta sabe pior do que antes, ou o terapeuta é incompetente ou charlatão. Simples assim. Então, eu percebi um padrão nesses atendimentos. Os astrólogos preditivos, eles buscam se diferenciar dos relatórios automáticos que eu tratei do primeiro e no segundo vídeo. E também de profissionais que fazem leitura fria, ou seja, você chega num oraculista, seja astrólogo, seja tarólogo, seja por videoconferência ao vivo, e aí a pessoa vai lendo assim. Ah, isso. Faz sentido para você? Como você se sente a respeito? E dependendo de como você responda, não vai, a pessoa vai encaixando a interpretação dela, como se o conceito de uma posição de signo X e causa X pudesse ser flexionado conforme a conveniência da pessoa. Ou a pessoa não aprendeu, ou aprendeu só por simples estereótipos, ou ela não teve coragem de fazer um curso de psicologia, um curso realmente de terapia, e tem que se usar a astrologia como chamariz para ganhar dinheiro. Então, o primeiro tipo de astrólogo que toca esse terror eu chamo de apelidei de primadona, que é aquele que é muitas vezes é conhecido por ser temperamental, tanto para os alunos quanto para o cliente, pior do que dono de botequim no Rio, que é famoso por maltratar os clientes. E, em contrapartida, os oraculistas que não fazem nada de leitura, além de leitura fria, eu chamo de oráculo do Matrix, que ela só faz pergunta retórica. Os que tentaram seguir a linha terapêutica, eles muitas vezes, quando eles são bem intencionados, claro, eles ficam pisando em ovos, porque não são instruídos, na maioria dos cursos, para não falar do aspecto ruim do mapa.
porque o cliente já veio traumatizado de outras consultas. Mas aí, tipo assim, a pessoa quer fazer uma terapia com leitura de mapa e não sai sem saber nada do mapa dela, ou você está tratando o cliente como uma criança. Porque, assim, se no mapa dela constar, por exemplo, vou dizer uma hipótese, a pessoa tem problemas emocionais, por isso e isso, talvez relacionados ao pai ou à mãe. Você, como astrólogo, você pode e deve orientar essa pessoa. Se você for terapeuta holístico, você vai ter ferramentas para tratar esse lado. E se for psicólogo, eu não recomendo juntar astrologia com psicologia por causa do CRP, você vai ter condição de, por meio da análise, TCC, análise histórica, fenomenológica, de tratar o paciente. Mas você tem que saber diagnosticar no mapa o que está acontecendo e com assertividade, se você foi pago para esse tipo de leitura, saber ler, ou então direcionar a terapia sem a leitura. Porque se no momento que você, se você vende o serviço com leitura e não pode falar nada, você está fazendo propaganda enganosa. Se a pessoa pagou a leitura e você está pisando em ovos, tratando ela como uma criança que não soubesse lidar com a própria vida, você está tirando a autonomia do paciente de decidir. Isso é um ponto de reflexão para o profissional, tá? Esses são depoimentos de profissionais, estudantes, que se deparam com um profissional primadona, que é aquele que toca o terror. 3 desses clientes foram para a área terapêutica e fazem terapia até hoje. E quanto à primeira, que depois se tornou profissional, o astrólogo errou todas as previsões. Ela descreveu assim um grupo público. Eu fiz uma consulta com um astrólogo médico uma vez. Paguei R$ 540 por uma hora de consulta para ouvir que eu deveria ser engenheira de sucesso. Na época, nem profissão eu tinha. Quando eu disse para ele que não era engenheira e queria ser astróloga, ele disse, você não tem nada de astróloga no mapa. Se ele soubesse o quanto eu estou bem hoje em dia. Ele também me garantiu que meu pai não morreria no Dasha do Sol. Morreu. Não falou que eu teria 2 filhos. Quando eu disse que estava grávida, ele falou que seria menino por causa do Dasha do Sol. Aí, eu tive o menino antes do Dasha do Sol e a menina durante o Dasha. Eu não vou nem dizer o quanto ele estava errado nas outras áreas. A segunda. A primeira vez que eu fiz meu mapa foi com um astrólogo védico. Ficou cravado em mim a fala dele que Saturno tirava a luz do meu sol. Que eu viveria nessa sombra e teria uma vida de muito esforço. Passei anos com isso na cabeça. Acho muita responsabilidade do astrólogo que ele fala em uma leitura de mapa, onde ele deixa o cliente com aquilo que ele diz e depois não tem um suporte. Seríssimo. E algumas vezes a pessoa erra a leitura. Por isso que eu sou da opinião que eu só falo algo grave, primeiro se a pessoa me pagou para dar certos tipos de detalhes. É claro, por exemplo, em casos de morte e doenças da pessoa ou parentes, eu no próprio formulário da consulta, eu pergunto diretamente a pessoa se ela quer saber. Senão eu removo todas as datas remetentes ao falecimento do mapa e doenças. E outras coisas também. Então, primeiro, a pessoa tem que autorizar você a falar isso. A segunda é você ter certeza do que está falando. Eu nunca vou falar um negócio que eu gerei num software automático. Eu vou fazer a conta na mão também, a conta no software, vou olhar, confirmar por outras técnicas, aí eu anoto, tem essa verificação prévia se o cliente autorizou constar no relatório ou na consulta, porque às vezes a pessoa não quer saber mesmo. E na hora que você vê uma informação ruim, existem maneiras educadas e assertivas de falar a verdade sem mentir, nem omitir para a pessoa. Eu trabalho em um hospital
E em determinados tipos de tratamento, os profissionais são treinados para conversar direito com o paciente, às vezes omitiu alguns detalhes para a pessoa aderir ao tratamento. Por quê? No momento que você diz, você tem 5% da chance. 5% da chance, se eu for uma pessoa assertiva, ativa, que vou atrás, eu vou fazer 5%, fazer 50%, vou fazer 500%, mas vai dar certo. Mas se eu for uma pessoa passiva, me desesperar por qualquer bosta, eu tenho 5%, vai se transformar em 100% de chance de dar errado. Então, muitas vezes, a gente, em hospital, fala de uma forma que a pessoa consiga aderir ao tratamento, fazer certinho, como se tivesse a chance. Por isso, quando você tiver alguma coisa, exceto que se precisar de alguma ação, tipo uma cirurgia, algo de fazer seguro, alguma precaução que a pessoa possa tomar, você tenha cuidado com suas palavras. Mas isso não implica em omitir informações que foram pagas e autorizadas pelo cliente para tê-las. Cada um vai saber o limite de cada cliente, paciente e os seus próprios. Vamos continuar. Terceiro depoimento. Pois então, acontece que escorpião geralmente é um signo bem queimado. Fala então do sua escorpião, todo mundo, nossa, bruxa maquiavélica, trabalha pro tinhoso. Foi cada leitura dos nodos que eu já fiz com astrólogos que vocês não fazem ideia. A quarta foi a que mais me tocou, porque eu tenho a mesma posição. A explicação para meu Júpiter retrógrado ainda me causa o medo de não conseguir expandir na vida, de eu ser fadada a fazer muito e não ver as coisas fluírem, e não ter a bênção do universo para ter abundância. Eu já sei que isso não é verdade, mas algo em mim ainda me lembra dessa perspectiva. Isso me paralisa em alguns momentos. Mas a pessoa que me disse isso nunca mais falou comigo desde então. Eu tive que aprender a lidar com isso até agora. Como todo caso tem dois lados, eu fui procurar astrólogos védicos para me dar uma perspectiva por parte do profissional, já que a vertente védica foi a mais citada. Esse é um texto do professor Tony Bava, que dá aulas de astrologia védica, inclusive está com turmas de Jyotisha abertas. Ele diz o seguinte: muitas previsões aqui, no caso das sentenciais, em alguns casos podem não se concretizar, pois são previsões isoladas. Para saber se tais previsões acontecerão, a análise do mapa completo tem que ser verificada. Na astrologia, deveremos ter em mente que as posições dos planetas envolvidos devem ser levadas em conta, verificar se outras configurações entram no jogo que amenizem ou fortifiquem a sentença. De alguma maneira, eu tento forçar o leitor que também exercite seu cérebro, investigando mais a fundo o seu mapa, o mapa que esteja estudando. Ele também me mandou uma tradução do texto do astrólogo indiano Ashish Raj, que fala o seguinte: quando eu mencionei a Baba, o professor, que pratica astrologia, mais de uma forma de não fazer negócios e me dê pedras preciosas e remédios caros, pois prefiro me concentrar em compartilhar insights e consciência. Ele imediatamente disse-me que é uma coisa muito boa. E continuou explicando que quando o cliente se aproxima de um astrólogo em momentos de angústia, confusão ou algo similar, dada essa situação, é muito injusto carregá-lo de uma lista de remédios e pedras preciosas. Não tenho certeza que os remédios astrológicos realmente funcionam, ou devam ser usados por astrólogos, mas eu tenho certeza que os placebos funcionam. O placebo deve ser usado pelos astrólogos, já que é usado na área médica. As palavras do astrólogo devem ser usadas com muito cuidado. Nativos podem estar passando por um inferno na sua vida. O oposto do placebo é o nocebo. Por exemplo, como espalhar o nocebo? Fazendo o cliente acreditar que Saturno, Rahu, Ketu e Marte destruirá a sua vida. E esse é o nocebo que está sendo usado com frequência para semear crença negativa na mente dos nativos em troca de extrair dinheiro em nome dos remédios astrológicos. Portanto, acredite na positividade da semeadura,
Acredite que tudo vai ficar bem, acredite no efeito do placebo e desconfie de aconselhadores que semeiam nocivo. Eu preciso de mais um aprofundamento sobre isso, pode gerar um novo vídeo, mas, em resumo, o placebo é um efeito na literatura médica que foi diagnosticado quando as pessoas acreditam que estão tomando um medicamento correto, em 50 a 55% dos casos, ela tem o mesmo efeito de que quem tomou o medicamento de fato. Ou seja, esse percentual é dado como a taxa de autocura do ser humano. Apenas acreditar que tomou o remédio já faz o corpo curar o ser humano da doença. Então, todos os tratamentos médicos, eles têm que ter uma taxa acima dos 65% para sair da margem de erro de ser considerado placebo ou não, certo? Dentro do placebo, há um subtipo de placebo chamado síndrome de jaleco branco, que seja, esse paciente, só por ele ter ido buscar ajuda no hospital, ele tem 30% de chance de se curar. Só por ele ter saído, tirado a bunda da cadeira, ido na porta do hospital, e ele vê uma pessoa profissional da saúde, de jaleco, para atender ele, eles têm 30% de chance de sair lá vivo. Só isso. Deixa eu pegar aqui um livro para mostrar para vocês. Esse livro é um livro antigo, mas vocês facilmente encontram na Amazon, chamado Freakonomics. O que é esse livro de economia? É muito interessante. Num dos capítulos do livro, eles tratam do experimento social em Chicago. Que experimento foi esse? Que o acesso às escolas técnicas que proveriam um acesso profissionalizante e acessos a faculdades, eles seriam mediante sorteio. Então, eles analisaram os dados dos estudantes que colocavam seu nome, sua matrícula para fazer esse sorteio, porque o custo de fazer a prova para todo mundo seria maior do que... e não daria um resultado justo, porque teria que ter muitas cotas, coisa e tal. Então, essas pessoas foram colocadas no sorteio, e foram analisados os currículos de pessoas de escolas mais pobres em relação aos colegas que não entraram no sorteio, de pessoas de escola rica, que queriam ir para a escola técnica, e seus colegas também. Então, foi diagnosticado que só por essa pessoa ter botado o nome no sorteio, ela tinha chances de ter de 5% a 30% a mais de renda, independente de se ela tivesse passado para a escola técnica. Então, o efeito placebo nas nossas vidas é real. Enquanto isso, você dizer que não vai conseguir, que isso não dá certo, que por mais que você tente, não vai conseguir, também gera um efeito placebo ao contrário, que é o que ele chamou de nocebo. Então, o que tiramos dessa lição? Tocar o apavoro de graça, você está prejudicando o cliente e formando profecias autorrealizáveis. Porque a pessoa vai ficar com medo, vai ficar paralisada, vai reforçar o comportamento que leva aquele dado fato a acontecer. Você dizer, você tem propensão XYZ, mas tome aqui a minha listinha de joias da Romanel, que eu tenho desconto, pedrinha de não sei onde, que você vai na loja tal, que eu tenho um voucher, eu vou te vender floral de sistema que não precisa ser dado, e tem uma pessoa famosa por isso. Isso é exploração da psique alheia, entendem? E aí a gente esbarra numa coisa. Ao mesmo tempo que a gente tem o uso de software, venda de texto automático como se fosse original, a gente vem o pessoal que vende o terror
ou vendem combos de produtos, terapias ou cursos desnecessários e de baixa qualidade. Eu mesma tenho amigos que foram em astrólogos XYZ, saiu com uma lista tão grande, há mais de um ano, não conseguiu comprar metade das coisas que a pessoa passou. E muitas vezes a tal caridade astrológica é você olhar para o mendigo com compaixão, pagar um prato de comida. Ah, já tive clientes que era um problema, que ela precisava tomar sol de manhã, era reforçar o sol. Então, tipo, quer uma atividade mais carioca que tomar sol na laje? Toma sol na laje, amiga. Simples assim, vai caminhar de manhã. Uma coisa simples, bota um tempero na comida. Tem plantas que têm correspondência astrológica. Mas as pessoas não se interessam de vender um negócio que eu posso ir na feira do bairro e comprar um molho de coentro de 1,50. Simples. É simples assim mesmo. Quando eu vejo que a pessoa tem que escolher entre profissionais que fazem venda casada, fazem plágio ou venda de textos de terceiros como originais, ou pagam uma terapia que mais parece um papo de bar e sai sem um direcionamento, porque a pessoa não sabe ler o mapa, ou até mesmo um mau agouro que ainda por cima a pessoa erra tudo, como no caso da primeira profissional. Esse gráfico aqui é o seguinte: não existe um serviço rápido, grátis, com excelência. Se você quer rápido e barato com excelência, você faz ou você mesmo, ou você remunera bem a pessoa. Se você quiser algo barato, você não pode exigir que qualidade se ele for rápido. Para ter as três coisas, ou faça você mesmo, ou peça a bênção dos céus de cair no sorteio. Porque ninguém vai dar textos autorais de 50, 60 páginas de graça. Muitos astrólogos dão informação nesse conteúdo sendo original, eles são muito baratos. Eu trabalhei como revisora de TCC, o preço deve ser em torno de 8 a 10 reais por página, às vezes mais caro, dependendo da área. Na área de astrologia, se você for aplicar, então não existe você pagar um bom profissional muito barato. Se for muito barato, às vezes a pessoa vende um produtinho mais curto. Se for rápido, não tem como, ele passou clientes na sua frente para te atender, então você vai ter que pagar mais. E não existe ninguém que faça, ó, vai sair amanhã, é 100% original, com 1.001 detalhes sobre sua vida, seu tataravô vai aparecer no mapa. Não tem como isso acontecer. Isso é uma reflexão de pesquisa, de qualidade, de atendimento e de consequência desse atendimento. E uma reflexão para clientes e prestadores de serviço. Se uma pessoa boa esteja cobrando barato, reveja o que você quer fazer. Se é uma pessoa, é um cliente, reveja onde você vai investir seu suado dinheirinho. E o que você espera? Porque, assim, nenhum astrólogo, terapeuta, quimbandeiro, vai fazer algo para sua vida que você mesmo não possa fazer. Ele vai dar um start, mas quem tem que ir atrás do emprego, entregar currículo na porta das empresas, é você. Quem tem que... eu estou encalhada, mas eu não saio de casa, não instalo aplicativo, não me enfeito para os boys. Como é que tu quer arranjar um boy? Virando Santo Antônio de cabeça para baixo só? E esperar que o boy caia de paraquedas no seu quintal? Não, né? Você tem que agir para dar oportunidade para as coisas acontecerem. Então, esse conselho eu dou para o cliente. Não tenha expectativa sobrenatural sobre si, mas pesquise com quem você quer se atender. E para quem procura cursos,
Evite tanto os good vibes quanto, eu só faço profecia de desgraça. O reclamão, o oráculo da, da boca maldita. Não, gente, nenhuma das pessoas é séria. Então, fica meu abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Pessoa querida, se você chegou até aqui no vídeo e gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para não perder as notificações e deixe seu comentário. Muito obrigada e até o próximo vídeo.